né, a pergunta da Gabi também, ela perguntou também do medicamento novo, tá? Só para a gente aproveitar aqui. E tem até a questão de substituir a cirurgia bariátrica. Então vamos lá. A gente tem, né, o primeiro medicamento que surgiu, a primeira substância foi o liraglutida, que era o Saxenda e o Victoza, né? Foi o primeiro análogo de GLP-1 que a gente teve. Então essas medicações novas, elas têm a capacidade de tratar tanto diabetes quanto obesidade. Então, o que que elas fazem? Tá? Elas mexem nessa questão de baixar a glicemia, né, que é o açúcar no sangue, né, de controlar melhor aí o diabetes. Elas aumentam a saciedade, então a pessoa ela acaba comendo menos porque ela fica saciada mais cedo. Isso é uma grande característica de quem tem obesidade, né? A pessoa tem pouca saciedade, né? Ela tem mais fome e pouca saciedade. Então, isso dificulta muito, né, no tratamento. Então, essas medicações acabam fazendo isso e elas acabam também contribuindo, né, na queima de gordura, principalmente aquela gordura visceral, que é a gordura interna que fica entre os órgãos, que é a principal responsável aí pelo aumento de risco de câncer, né, diabetes, hipertensão e uma série de doenças aí. Depois do liraglutida, a gente teve a semaglutida, né? A semaglutida veio na forma oral, que é o Ribelsus, e na forma injetável, que é o Ozempic. Então, foi uma outra revolução aí, ela teve características mais modernas do que o liraglutida, e isso, né, se acabou sendo refletido numa maior perda de peso. E a última medicação nova que a gente tem agora, né, liberada no país, é a tizepatida, que é um análogo do GLP-1 com mais uma molécula que é o GIP, né? E o GIP é uma substância que ela potencializa o análogo do GLP-1 e também reduz efeitos colaterais. Então, ela acaba tendo uma maior perda de peso do que a semaglutida. Então, isso é muito interessante. A gente ficou muito tempo aí, que trabalha com obesidade, sem opções de grandes perdas de peso, né? Da pessoa conseguir perder peso sem ter alteração aí de comportamento, porque muitas medicações deixavam as pessoas ansiosas, atrapalhavam o sono, deixavam as pessoas irritadas. Né? Essas medicações, elas não mexem com comportamento, então acho que isso é fundamental, elas têm uma ação muito mais local, e elas vieram assim para revolucionar o atendimento da obesidade. O grande problema delas é o preço, né? Elas não são medicações acessíveis, isso é uma discussão mundial, tá? Isso não é só aqui no Brasil. Então, em relação a substituir a cirurgia bariátrica, não é que substitui a cirurgia bariátrica, mas você melhora o tratamento clínico. Então, pessoas que não respondiam a outras medicações passaram a responder a essas. Então, a gente acaba indicando menos a cirurgia bariátrica para algumas pessoas, tá? Mas existem ainda indicações da cirurgia bariátrica, e eu acredito que isso ainda não vai acabar. Não é o final da cirurgia bariátrica, tá? Mas, assim, são mais ferramentas para a gente tratar essa doença que é tão complexa que é a obesidade.